Qual o cantor mais popular do Brasil? O mais popular mesmo, somando as preferências de todas as classes, idades e regiões. Para responder a esta pergunta, o Fantástico encomendou ao Ibope uma pesquisa de opinião pública, o brasileiro e a música popular. A pesquisa foi feita em São Paulo, Rio, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande do Sul, Americana, Estado de São Paulo, Volta Redonda, Estado do Rio, Juiz de Fora, Minas Gerais, Ilhéus, Bahia e Caruaru, Pernambuco. Lugares bem diferentes e distantes uns dos outros, de modo a representar pela projeção dos resultados o pensamento dos brasileiros em geral. Mas a pesquisa não se limitou a procurar saber apenas qual o melhor cantor na opinião do povo, da maioria da população. Ela revela também as cantoras brasileiras, estrangeiras, os conjuntos brasileiros e estrangeiros, a preferência ou não pela música brasileira, o gênero de música preferido pela maioria e o cantor estrangeiro favorito do grande público. Para cada pergunta aparecem mais de 40 nomes, mas nós vamos destacar apenas os 10 primeiros de cada grupo. Hoje, vamos ficar em 4 itens. O primeiro é este. Qual o cantor ou conjunto que os brasileiros mais gostariam de ver ao vivo num show? 10º lugar, Benito de Paula. Em cada 100 brasileiros, 1,7 gostaria de ver Benito num show ao vivo. 9º lugar, o conjunto The Fevers, com 2%. 8º lugar, aqui aparece o único cantor estrangeiro da lista dos 10 mais que os brasileiros gostariam de ver num show ao vivo, Elton John, com 2,1%. 7º lugar, um empate entre Jair Rodrigues e o conjunto Originais do Samba. Eles conseguiram 2,2%. 6º lugar, um cantor novo que já conseguiu ficar entre os 10, Sidney Magal, com 2,4%. 5º lugar, Aguinaldo Timóteo, com 2,8%. 4º lugar, Rony Fon, com 2,9%. 3º lugar, Chico Buarque, com 3,2%. 2º lugar, Nelson Gonçalves, com 3,5%. 1º lugar, absoluto, 24,1% dos brasileiros querem ver ao vivo num show Roberto Carlos. E que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a te esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. E que vale a minha boa vida de foi embora, se entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste, não me interessa o que demais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais ser longe de mim, quero até morrer do que viver assim. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, 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 e que tudo mais vá pro inferno. Uma outra pergunta aos brasileiros. De que cantor ou conjunto você compra disco? 10º lugar, Originais do Samba, com 1,5%. 9º lugar, Elvis Presley, com 1,8%. 8º lugar, Sidney Magal, com 1,9%. 7º lugar, outro cantor estrangeiro, Elton John, com 2% das preferências.
Sexto lugar, com 3,2% das preferências, Aguinaldo Timóteo. Quinto lugar, Nelson Gonçalves, com 3,8%. Quarto lugar, Martinho da Vila, com 4%. Terceiro lugar, Chico Buarque, com 4,2%. Segundo lugar, Benito de Paula, com 4,7%. Notem que não apareceu nenhuma cantora entre os 10 primeiros desse item. Fora dos 10, as 3 mulheres mais bem colocadas são, pela ordem, Maria Bethânia, Clara Nunes e Alcione. E em primeiro lugar, novamente absoluto, com 31,7%, Roberto Carlos. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip. Com muita paciência o rapaz ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bip, bip. Quero consertar meu Calhambeque, bip, 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 bip. Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando do Calhambeque, bip, bip. Quero consertar meu Calhambeque, bip, 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 bip. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado no canto. O meu coração, na hora exata de trocar, o Calhambeque, bip, bip. Meu coração ficou com o Calhambeque, bip, 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 bip. Meu Calhambeque, bip, bip. Meu coração ficou com o Calhambeque, bip, 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 bip. Meu Calhambeque, bip, bip. Meu coração ficou com o Calhambeque, bip, 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 bip. E vamos continuar com a pesquisa do Ibope, o brasileiro e a música popular. Vocês já viram o resultado de 2 perguntas. Qual o cantor ou conjunto que gostaria de ver num show ao vivo? E de que cantor ou conjunto você compra disco? Nas 2, deu Roberto Carlos na cabeça. Agora vamos a 2 outros itens. Os brasileiros respondem: quais os cantores e conjuntos que provocam em você maior impacto visual? Isto é, quem é bom de ver? 10º lugar. Em cada 100 brasileiros, 1,8 gosta de ver os Secos e Molhados. O conjunto que na primeira formação foi um fenômeno de sucesso musical e visual, voltou com toda a força. 9º lugar, um outro cantor que vive da voz e da imagem, Ney Matogrosso, com 2,1%. Um detalhe curioso, na soma geral das preferências, ele está em 9º lugar. No Rio ele aparece muito mais bem colocado. 8º lugar, Nelson Gonçalves, com 2,2%. 7º lugar, Rony Fon, com 2,8%. 6º lugar, o conjunto The Fevers, com 2,9%. 5º lugar, Benito de Paula, 3,3%. 4º lugar, outro grupo de grande apelo visual, As Frenéticas, com 4,2%. 3º lugar, um grupo que mistura música e humor, Os Originais do Samba, com 4,7%. 2º lugar, outro que surgiu há pouco com grande apelo visual, com 6% das preferências, Sidney Magal. E em primeiro lugar, mais uma vez absoluto, com 19,4% das preferências, Roberto Carlos. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro,
sua velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido que ele tenha tanto amor e até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite é envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir você procura o meu retrato, mas da moldura não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada, não vá dizer meu nome sem querer. A pessoa errada, pensando ter amor nesse momento, desesperada você tenta até o fim, mas até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada, tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta não tentar me esquecer. Durante muito vida eu vou viver. Não adianta não tentar me esquecer. E a pergunta mais importante: qual o melhor cantor brasileiro? Em 10º lugar, no gosto do povo, Sidney Magal, com 1,3%. Magal realmente está na moda. 9º lugar, o romântico seresteiro e cantor de boleros Altemar Dutra, que desde que surgiu jamais perdeu um público muito fiel em todas as classes. Ele conseguiu 1,4% das preferências. 8º lugar, alegre, brincalhão, cantando todos os gêneros, Jair Rodrigues, com 1,7%. 7º lugar, um cantor e compositor que fez escola, Martinho da Vila, com 2,4%. 6º lugar, não é bem uma surpresa, porque todos sabem que ele, um campeão de prestígio, vem se tornando cada vez mais popular, Milton Nascimento, com 3,1%. No resultado geral, ele está em 6º lugar, mas em Minas e Brasília aparece como o 3º melhor cantor do Brasil para o público. 5º lugar, um cantor e compositor muito popular, Benito de Paula, com 4,7%. 4º lugar, em cada 100 brasileiros, 4,9 acham que Aguinaldo Timóteo é o melhor cantor do Brasil.
Em algumas regiões ele alcança o 3º lugar. É um dos ídolos populares do Brasil. 3º lugar, um compositor-cantor amado pelo povo, pelos críticos, por todas as classes, por gente de todas as idades. Chico Buarque, com 6% das preferências. 2º lugar, este é um fenômeno. Em cada 100 brasileiros, 10,3 veem nele o melhor cantor do Brasil. Anos e anos de carreira, mas brigando com os novos e ganhando da maioria deles. Nelson Gonçalves. É bom lembrar que nesta lista só aparecem homens porque a pergunta se refere exclusivamente a cantores. Em primeiro lugar, uma confirmação. O grande ídolo do povo brasileiro, o maior fenômeno de popularidade da música brasileira continua sendo, absoluto, vencedor em todas as regiões, classes, idades, sexos e níveis de instrução, Roberto Carlos. Esse amor que me arrasta, me gasta e me faz sofrer, mas me devolve a vida escondida em quartos que eu não quis dormir. Esse amor bandido, contido, quer me machucar, mas só me traz verdades que a idade toda não consegue dar. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra me levar, se quiser, pra ser só minha mulher. Esse amor selvagem, passagem pra loucura e pra dor, mas eu confio na sorte, eu sou forte como o bicho mais feroz. Esse amor aflito, eu grito e ninguém pode ouvir, mas me entrega um sonho que eu componho em versos pra você dormir. Pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra me levar, se quiser, pra ser só minha mulher. Abra os braços pra me guardar, eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução,
No gol, Mulher Maravilha. Na defesa, Homem Borracha, Batman, Capitão América e Thor. No meio de campo, Hulk, Homem de Ferro e Super-Homem. E um ataque irresistível, Homem-Aranha, Robin e um ponta bem agressivo, Lothar. O técnico não podia deixar de ser o mágico, Mandrake. Mas será que é preciso uma seleção de super-heróis, uma seleção de machões, uma verdadeira tropa de choque com homens de mais de 1,75 m para o Brasil chegar bem à Copa de 82? Ou pelo contrário, o que o Brasil precisa é de uma seleção de malabaristas, 11 Garrinchas. Uma seleção e um técnico permanentes até 1982? Estilo europeu ou sul-americano mesmo? Será que não existem pontas nos clubes que brigam no campeonato nacional? E da seleção deste ano? Quem é que fica? Rivelino já está de fora, pois em 82 estará com 36 anos. Mas Batista, Roberto, Amaral, Oscar, Dirceu, eles estarão com a idade e com a experiência ideais para a Copa. Ou a solução é mudar tudo e começar pelos meninos ou pelos juvenis? Garrincha, um símbolo do velho futebol vitorioso do Brasil, agora dá aulas para os meninos da Legião Brasileira de Assistência. Meninos que têm tudo para se tornarem craques. Afinal, Garrincha ensina para eles até o pulo do gato. O drible que Garrincha dava com as famosas pernas tortas que deixava os adversários caídos no chão. Bem, eu vou ensinar a você aquilo que era a minha força quando eu jogava futebol. Então meu drible era para a direita. Claro, normal, você é direito, né? Se você jogasse o lateral esquerdo para mim, era mais fácil, porque eu só driblava para a direita. Porque eu achava que era mais certo, e era certo mesmo. Então toda a bola que eu pegava, eu procurava partir para cima Só que de acordo com o critério da super super seleção, onde quem tem menos de 1,75 m não entra, Garrincha seria barrado. Ele tem 1,69 m. Mas o que Garrincha acha desse critério de convocação? Não, eu sou contra, porque eu sou pequenininho e aqueles gringos passavam o diabo comigo, como o Zico, como outros jogadores são pequenos. Eu não acredito. Agora, assim, acredito o seguinte, você ter dois jogadores grandes na frente, os jogadores também não precisam... O que adianta ser grande e não jogar nada? Não adianta nada. Dois jogadores altos na frente, então eu acho que é bom. Um jogador alto no meio do ataque? Outro craque bicampeão, Vavá, um goleador, tem 1,72 m e não se assusta com a possibilidade da seleção de super-homens para 82. Eu acho que isso não é nenhuma novidade no caso, porque eu lembro quando eu cheguei no Vasco da Gama em 1951, foi uma das primeiras coisas que o Vasco pediu, era a minha altura. E não só para mim, para todos aqueles juvenis que estavam começando aquela temporada de 1951. Claro e evidente, eu sempre pensei nisso, e pensarei sempre, que um jogador que tem 1,80 m, principalmente no futebol atual, que isso já passou no basquete e agora vai passar no futebol, um jogador de 1,80 m tem que levar sempre vantagem a um jogador que tem 1,70 m, 1,65 m. É claro, isso não tenha dúvida, principalmente no salto de cabeça e na velocidade. Isso para mim, não tenho a menor dúvida sobre esse caso. E Bellini, que segundo dizem, criou o cargo de levantador de taças, mas que na verdade foi uma peça fundamental na defesa brasileira na Copa de 58. O que Bellini acha disso? Entendo que há posições que o jogador deve ter uma certa altura, principalmente ali no setor de defesa, no meio da área, é necessário, já que o europeu usa muito o sistema de jogo aéreo. Os atacantes de meio de área também devem ser altos para o cabeceio. Pontas, não creio que seja necessário pontas de nível de estatura elevada. Os pontos têm que ser rápidos, logicamente, e jogar sempre pela linha de fundo, o que nós não tivemos na Copa de 78 também.
Pontas rápidos como Garrincha e como Zagallo. Zagallo é tricampeão, 2 vezes como jogador e 1 como técnico. Hoje ele dirige o Botafogo do Rio e acredita que é preciso observar os jogadores juvenis para um futuro aproveitamento na seleção. Mas Zagallo discorda do técnico Minelli do São Paulo, que acha que a seleção só deve ter jogadores com mais de 1,75 m. Bom, eu respeito o ponto de vista do Minelli, mas se você tem um cobra com abaixo desse 1,75 m ou 1,70 m, ele vai ser convocado porque, aí já está dita a palavra, ele é craque. E craque entra dentro de uma seleção. Claro, se você tiver um jogador com 1,75 m e o outro com 1,65 m e de um mesmo nível, você vai optar por um jogador mais forte. E o goleiro? Para Gilmar, bicampeão do mundo, a altura é fundamental num bom goleiro. E Gilmar dá uma receita para a seleção brasileira de 82. Tenho, assim, convicção de que podemos reunir grandes jogadores, tirando proveito de alguns desses que nesta Copa nos surpreenderam com a sua maneira de jogar, e podemos ainda conseguir revelar alguns elementos jovens para poder então convocarmos os 22 elementos que terão a incumbência de representar o Brasil na Espanha. Outro grande nome das seleções de 58 e 62, Djalma Santos. Ele é contra a seleção e o técnico permanentes, mas mesmo assim sugere um nome para treinador em 82. Eu optaria por causa do Coutinho, pelo seu trabalho que ele fez e pela maneira com que ele é estudioso do esporte. Em 78 eu não convocaria agora em 82 porque ele já está com mais vivência. Outro bicampeão do mundo, Zito. Ele defende uma seleção com pontas que façam jogadas de linha de fundo. Seria uma volta ao futebol antigo? Eu entendo que não existe futebol antigo ou futebol moderno. O que existe é o bom futebol. O Brasil tem a sua própria escola de futebol e deve, dentro da sua escola, formar uma boa equipe e dar aula para o resto do mundo, como aconteceu em 3 oportunidades. Dar aulas de futebol para o resto do mundo. Aulas de um futebol agressivo, um futebol de muitos gols. Aulas de uma maneira alegre, descontraída e bonita de jogar bola. Um estilo que não deve ser tão mau assim. Afinal, foi com ele que o Brasil conquistou 3 vezes o campeonato do mundo. 3 seleções que tinham muito pouca gente com mais de 1,75 m. E que não tinha ninguém com jeito de super-herói. Será que o futebol mudou tanto assim? Será que a era dos craques acabou de vez? Domingo que vem, Nelson Rodrigues, Minelli, Leão, Armando Nogueira e Leônidas entram no debate. Uma seleção de super-homens ou uma seleção de malabaristas? Um preto velho, daqueles do tempo da escravidão, andou pelas ruas de São João del Rei. Ele ou ela, quem é? Quero ver quem que é. Hoje, uma brincadeira. Mas num tempo que não vai muito longe, um drama. A figura terna, humilde do preto velho, do pai João. Na verdade, um escravo, um contador de histórias. Um sábio que conhecia remédios para muitas doenças. Um velho que gostava muito de crianças. Um símbolo de gente muito sofrida. Tony Ramos. Chico Anísio. Chico Anísio. Não sei. Ele ou ela. Mas quem é? Uma figura muito conhecida do teatro, do cinema, da televisão. E vamos dar mais uma pista. Do disco também. Um trabalho de maquilagem de Dilma Alonso. Então, já sabem quem é? Bem, agora, se alguém ainda não descobriu quem é, vai saber.
Olha, meu nego, quero te dizer o que me faz viver, o que quase me mata de emoção. É uma coisa que me deixa louca, que me enche a boca, que me atormenta o coração. Quem sabe um bruxo me fez um despacho, porque eu não posso cegar o facho. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. Olha, meu nego, isso não dá sossego, e se não tem chamego, eu me devoro toda de paixão. Acho que é o clima feiticeiro, o rio de chaleiro, que me incendeia o coração. Eu não consigo nem pensar direito, pois a aflição dispara no meu peito. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. E me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, a maldita de Rita Baiana. Um outro dia o português já tá quitando o epitáfio da Gamboa, assim à toa, se engraçou e disse: ó Rita rapariga, eu te daria 100 mil réis pro teu amor. E eu disse: vê se te enxerga, seu galego de uma figa. Se eu quisesse vida fácil, punha a casa no espaço pra barão ou senador. Mas não vem do meu amor, isso é que não. Olha, meu nego, quero te dizer, não sei o que fazer pra suportar a minha escravidão. Até parece que é literatura, que é mentira pura, essa paixão cruel de perdição. Mas não me diga que lá vem de novo a sensação. Olha, meu nego, assim eu me comovo. Agora não há essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. E me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, a maldita de Rita me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, a maldita de Rita me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, a maldita de Rita Baiana. Implosões. Agora é moda em todo mundo. 3 anos atrás foi uma novidade no Brasil. Hoje em dia já é coisa comum, mas na verdade, um espetáculo que emociona as pessoas. Vocês se lembram? Foi há quase 3 anos. Foi em São Paulo, o edifício Mendes Caldeira, de 27 andares. E os brasileiros descobriram a palavra implosão. E as implosões não pararam mais no Brasil. No Rio, em Porto Alegre, em Salvador. Mas a segunda experiência com sucesso também foi em São Paulo. O edifício Tina, de 7 andares. As 2 primeiras experiências com know-how totalmente brasileiro foram elogiadas em todo o mundo e viraram notícia na televisão americana. Mas uma implosão provocou polêmica e foi motivo de muita discussão. A velha Ponte da Torre, construída há 31 anos sobre o rio Capibaribe, em Recife, resistiu a 1000 quilos de dinamite em 2 tentativas de implosão. O povo foi ver a ponte cair e saiu dando vaias pelo fracasso. Um fracasso que virou até cantiga de violeiros e tema de histórias de cordel. A velha ponte da torre no momento verdadeiro
resistiu a dinamites do Nordeste brasileiro. Ou é fraqueza das bombas ou engano do engenheiro. Outra implosão mal sucedida. A velha oficina de reparos navais na Ilha do Caju, em Niterói. Em 2 tentativas, as grossas paredes do galpão construído há 100 anos não caíram. Mas agora, vocês vão ver mais uma implosão, mais um espetáculo. Um velho edifício em Oklahoma, com quase 50 andares. Foi uma das maiores implosões do mundo. O suspense de sempre. Parece fácil, não? Até parece que ele cai inteirinho. Mas vamos inverter as imagens para que você veja que não é bem assim. Agora, de outro ângulo. Em Londres, o motociclista Eddie Kidd, de 19 anos, se prepara para bater o recorde mundial de salto de moto sobre ônibus. Ele vai tentar pular 14 ônibus de 2 andares. O recorde até agora é de Evel Knievel, que saltou 13 ônibus. Apenas um a menos do que Eddie. Atenção, ele vai tentar agora uma velocidade média de 130 km por hora. E Eddie Kidd consegue bater o recorde mundial. Vejam de novo em câmera lenta. Como é que andam os brasileiros em matéria de religião? O Fantástico encomendou ao Ibope uma grande pesquisa de opinião pública em todo o Brasil. Uma pesquisa que permita avaliar a situação religiosa dos brasileiros e responder a algumas perguntas importantes. O que mudou na mentalidade do povo brasileiro sobre a religião? A maioria continua fechada em suas próprias crenças? Ou o brasileiro já aceita o diálogo, a convivência, o entendimento com pessoas que acreditam em outros princípios religiosos e até mesmo em outro Deus? Isso é o que você vai ver agora. A primeira pergunta da pesquisa: você é religioso? 80,5% das pessoas, a maioria absolutíssima, responderam que sim, são religiosas. Apenas 4,7% disseram que não têm religião alguma. E, estranhamente, um número bem significativo, 14,7%, foi de pessoas que disseram mais ou menos religiosas. Um dado importante: os jovens são menos religiosos que os velhos.
Entre as pessoas com mais de 40 anos, apenas 2,5% responderam que não têm religião. E entre jovens numa faixa de 15 a 19 anos de idade, esse número é quase 3 vezes maior, 7,2%. Outra informação que merece ser destacada: das pessoas sem qualquer nível de instrução, ou que têm apenas o primário, 84% são religiosas. Mas entre as pessoas com nível de instrução superior, o número de religiosos cai para 68%, quase 20% a menos. E ainda existe uma outra observação. Nos grandes centros como Rio, São Paulo e Brasília, o número de pessoas religiosas é bem inferior ao que é encontrado em cidades menores. Em Caruaru, por exemplo, o total de pessoas religiosas é de 94%. Em Ilhéus, 95%. E Juiz de Fora bate o recorde. 97% da população é de pessoas religiosas. E qual a religião dos brasileiros? 79,5%, a imensa maioria, responderam que são católicos. Em segundo lugar vem os umbandistas, mas o número é bem menor, 6,3%. Logo em seguida vem os protestantes, são 5,9% dos brasileiros. Os espíritas kardecistas são 3,7% do total. Depois, pela ordem, vem os budistas, 0,8%, os adeptos do candomblé, 0,6%, e as testemunhas de Jeová, com 0,2%. 3% das pessoas ouvidas se dividem em números muito pouco significativos entre outras religiões. Juventude PL, sempre pra frente! Pra frente! Pra frente! As respostas à pergunta seguinte mostram o respeito que os brasileiros já têm pela religião dos outros. A pergunta é esta: você acha que todas as religiões são verdadeiras? Que todas levam a Deus? 77,5% das pessoas ouvidas responderam que sim. Todas as religiões são verdadeiras. Todas levam a Deus. E apenas 17,5% são radicais. Acham que somente sua própria religião tem validade. Agora, uma pergunta que mexeu com muita gente. Afinal, trata-se do sobrenatural. Quantos brasileiros acreditam no sobrenatural? Pois olhe, 50,4%, mais da metade, acreditam. E é a minoria, 43,9%, que só acredita nas coisas aqui da Terra. E aqui começa uma série de contradições. Porque a pergunta seguinte é esta: você acredita em reencarnação? Para a Igreja Católica, a reencarnação não existe. Deve-se acreditar em ressurreição para a vida eterna, mas não em reviver em outra pessoa. Mas a verdade é que, embora quase 80% das pessoas ouvidas sejam católicas, mais da metade acha que a reencarnação existe. Mas ainda existem contradições maiores. Quer ver? Ouça a próxima pergunta. Você acredita que pessoas vivas consigam entrar em comunicação com os mortos? Lembre-se de que apenas 10% das pessoas ouvidas pertencem a religiões que admitem isso. E mesmo assim, 44,6% dos brasileiros acreditam na comunicação com os mortos. Ainda que a maioria, 48,8%, não acredite, a verdade é que isso dá muito o que pensar. Porque na doutrina da Igreja Católica, o único modo de uma pessoa entrar em comunhão com os mortos é através dos sacramentos eucarísticos, isto é, apenas em intenção. Este é um dos dogmas fundamentais da Igreja Católica, o milagre. Mas quantos brasileiros acreditam em milagres? Pelos resultados da pesquisa, a imensa maioria, 75,2%. O número é grande, sem dúvida, mas é menor que o total de católicos.
E isso quer dizer que pelo menos 5% dos católicos não acreditam em milagres. Outro resultado que vai dar o que falar entre os estudiosos da religião. A pergunta é esta: mesmo tendo outra religião, você já frequentou um centro espírita ou terreiro? 40,5% das pessoas ouvidas nunca frequentaram. Mas veja bem a surpresa. Espíritas, umbandistas e adeptos do candomblé são apenas 10% do total. No entanto, 59,5%, isso mesmo, quase 60% já frequentaram um centro espírita. Mas por quê? Bem, 48,5%, quase a metade, dizem que foram por simples curiosidade. Mas 30%, quase um terço, confessam que foram por necessidade. 4,5% tem outra boa desculpa. Foram para acompanhar outra pessoa. Mas 3,9% são mais sinceros. Foram simplesmente porque gostam. Daí em diante, pelo menos uma entre cada 200 pessoas deu uma destas respostas. Foi para se divertir. Foi obrigada a ir. Foi para participar de uma festa. Ou até mesmo para cumprir uma promessa. Agora, uma pergunta para a imensa maioria de católicos. Você é católico praticante? Veja só. 41,6% responderam que sim. São católicos e cumprem todas as obrigações da religião. Mas a maioria, 58,4%, confessa que não é praticante. E as surpresas não param por aí. Ouça as respostas à pergunta seguinte: você acredita na existência do céu? 66,9% acreditam, mas 28,2%, quase um terço das pessoas, simplesmente não acreditam que o céu exista. Estranho, não? Pois então veja que enorme contradição. Mesmo acreditando na existência do céu, 53,9% das pessoas, sim, mais da metade, não acreditam que haja inferno. E apenas 40,3% acreditam que o inferno exista. E quer mais? 56,9%, um número muito maior ainda, não acreditam de modo algum na existência de um purgatório. E apenas 36% acreditam. Bem, e tudo isso levaria as pessoas a acreditar de alguma maneira na vida após a morte, a recompensa ou o castigo. A maioria realmente acredita na vida após a morte, 55,5%. Mas para um número bem grande, 37,4%, a vida acaba mesmo aqui na Terra. Agora, uma pergunta que foi respondida das maneiras mais estranhas. Que forma você acha que Deus tem? 49%, quase metade das pessoas, acreditam que Deus tem a forma de um homem. 19,3% acham que ele é um espírito. E para 15,5%, ele não tem forma. 2,6% responderam apenas que Deus é amor. 1,7% diz que Deus é o infinito. Para 0,4%, ou seja, 4 entre 1000 pessoas, ele é um santo. O mesmo número de pessoas respondeu que Deus tem a forma de nuvem. E pelo menos uma entre cada 1000 pessoas ouvidas acha que Deus é invisível. É a natureza, tem forma de anjo, tem forma de pombo, é do tipo asiático, é uma árvore, tem a forma de flores, ou é o próprio universo. Mas entre todas essas contradições, todas essas dúvidas, resta ainda uma informação importante. Ela está nas respostas que foram dadas à última pergunta da pesquisa. A pergunta é esta: você acha que o homem sobreviveria sem religião? É verdade que 39% das pessoas responderam que sim. É possível sobreviver sem religião. Mas 57% dos brasileiros, a grande maioria,
acham que ainda é preciso acreditar em alguma coisa. Ainda que Deus seja uma árvore, um pombo ou o próprio universo. Ainda que a verdade esteja numa outra religião que não se conhece bem. Para a imensa maioria dos brasileiros, só assim, acreditando em alguma coisa, o homem pode sobreviver. Só assim, a vida tem algum sentido. Os pilotos malucos do tempo do cinema mudo. Os heróis dos nossos avós. Os aventureiros. Mas ainda existe quem goste de arriscar a vida. E esta semana, um piloto muito maluco fez uma exibição na Califórnia. Com um detalhe muito especial. Era uma mulher. Deb Gary, considerada uma das melhores dublês de piloto dos Estados Unidos. No começo, Deb foi muito criticada porque escolheu uma profissão considerada só de homem. Eu não acho que me afete em coisa alguma. Sempre me perguntam qual a diferença entre o piloto homem e o piloto mulher. Eu respondo que não sei. Nunca fui piloto homem. Agora o show de Deb Gary. A Folha Seca. Um momento de muita coragem. Deb voa de cabeça para baixo. Quando estou no ar fazendo acrobacias, diz ela, sempre me concentro na próxima manobra e na minha posição em relação ao público e ao vento. Toda essa atenção é muito importante num show aéreo. And as far as the actual physical experience, it's rather exhausting. As palavras são coisa muito importante, sabe? A gente tem que estar atento para não dar mancada. Quer um exemplo? Para os americanos, begin é começo. Para os árabes, begin é o fim. Aliás, americano é tudo ao contrário. Né? Americano, quando quer falar empurre, fala push. Mas já que nós estamos falando nesse assunto, vejam como as palavras podem ser usadas com sentido duvidoso. Os Estados Unidos venderam 300 caças F-15 aos árabes e 350 caças a Israel. Justificativa. Está aberta a temporada de caça. E uma das minhas diversões é imaginar cenas da história com expressões que a gente usa hoje. Então eu imagino Dalila chegando para Sansão, experimente minha suavidade, deixe-me se for capaz. E Brutus explicando como matou César. Eu cravei na coluna do meio. Cabral, a caminho das Índias, de repente dá de cara com um país enorme que não tinha no mapa. Olha lá, caminha, zebra! E eu, sei lá, eu gosto de ficar pensando nas historinhas infantis. Como é, seu lobo? Não vai atrás dos 3 porquinhos? Tá doido, e a peste suína, né? Ou então, na continuação dos contos de fada, o príncipe, já casado, diz pra Branca de Neve que voltou do médico. Se for menino, vai ser Danilo. Se for menina, vai ser Branca. Agora, se for anão, vai ser um caso sério. Ou aquele outro príncipe, daquela outra história, que chega pro amigo e desabafa. Cinderela não dá pé. Cinderela nunca. Por quê? Tremendo sapatão. Bom,
Essa semana cortaram a água lá de casa e eu fiquei imaginando se isso acontecesse há 2000 anos atrás. Pilatos, cortaram a água, não vai dar para você lavar as mãos. Quer ver outra coisa que eu me amarro? É em letreiros. Porque letreiro pode ser de uma sutileza incrível. Essa semana eu fui numa dessas boates ali perto da Praça Mauá, aquela boate que o ambiente é pesadíssimo. Só numa mesa somei, dava 80 anos de cadeia. Numa outra mesa, as mulheres reclamavam porque a profissão delas, a mais antiga do mundo, ainda não foi regulamentada. E num ambiente desses, eu olho e há duas portas. Numa escrito senhoras e na outra cavalheiros. Achei delicadeza, né? Quer ver outro exemplo? Filme nacional. Filme nacional, nos letreiros de abertura, eles botam lá, guarda-roupa, fulano de tal. É muita cara de pau, que roupa, hã? Mas um negócio é que o Fantástico quer saber o que devemos fazer para o Brasil chegar bem à Copa de 82. Eu quero saber como é que a gente faz para aguentar a Argentina até lá, né? Porque a Argentina não está impossível. Estão querendo mudar o nome da capital para Ótimos Aires, porque Buenos é pouco. O que eu acho é que, para o Brasil ser campeão em 82, só falta uma coisa, mais garra. Ou talvez mais luta, ou mais sangue. Aliás, ninguém me tira da cabeça que essa outra campanha que o Fantástico está lançando hoje é o retrato fiel do jogador brasileiro. Ame seu bicho, mas não morra por ele. O homem do mundo de hoje vive cercado de datas, de festas. Nesta música, Antônio Marcos fala das emoções de calendário. Em janeiro eu tomo todas, comemoro o ano novo. Fevereiro eu vou pro samba, chega março eu malho o povo. Em abril sou enforcado, sou Cabral na minha ilha. Chega maio, a mãe é minha, entra junho é da quadrilha. A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus. A oração é pra nos redimir e o samba enredo é pra nos divertir. Tem primeiro pra você mentir, tem o pico pra você fugir. Dia 30 tua prestação, vai meu irmão. Aleluia pra você matar e o finados pra se lamentar. Cinza e Páscoa no teu coração, vai meu irmão. Passa julho, vem agosto, cheio de cachorro louco. Vai setembro, vem outubro e o dinheiro é sempre pouco. A república em novembro, vem dezembro e eu cansado. No Natal faço presépio, pago um ano de pecado. A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus. A oração é pra nos redimir e o samba enredo é pra nos divertir. Quarta-feira ver o jogo então, no domingo ser o campeão. Campeonato mais uma ilusão, vai meu irmão. Dia útil tem escravidão, dia inútil tem libertação. Confundindo a tua confusão, vai meu irmão. Quarta-feira ver o jogo então, no domingo ser o campeão. Campeonato mais uma ilusão, vai meu irmão. Dia útil tem escravidão, dia inútil tem libertação. Confundindo a tua confusão, vai meu irmão. Vai meu irmão, vai meu irmão. Vai, 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 vai. Vai.
cabeçada do Homem de Ferro, bicicleta de Thor. Será que é preciso isso para o Brasil chegar bem à Copa de 82? Ou precisamos de 11 garrinchas, 11 malabaristas? Será que é preciso desde já convocar o técnico e a seleção permanentes? O presidente da CBD, Almirante Heleno Nunes, acha que não. Que só em 82 mesmo é que o Screte deve ser formado. Uma seleção sem super-heróis. Nós precisamos sim partir desta equipe que temos hoje como base e complementar com valores novos, para então termos uma equipe mais homogênea, uma equipe mais rápida e uma equipe que possa realmente vir a fazer um futebol total de maneira melhor. O jornalista Armando Nogueira não acredita na seleção de super-heróis, mas ele cita um velho ditado do turf inglês. Se você tem um cavalo pequeno e bom e um cavalo grande e bom, fique com o grande e bom. Armando acha que é quase impossível voltar ao futebol arte, porque o jogador hoje deve ser também um atleta. Armando Nogueira também é contra a seleção permanente. A ideia de seleção permanente me assusta um pouco pelo seguinte, porque sem ser permanente ela já é lesiva aos interesses dos clubes. No dia que ela ganhar o rótulo de permanente, a CBD toma conta dessa seleção e nunca mais os clubes têm jogador. E eu acho que o Mundial de 82, ele tem que ser preparado muito mais a partir dos clubes do que a partir da própria CBD. A CBD não pode monopolizar os jogadores como monopoliza, sob pena de continuar enfraquecendo os clubes que estão aí na penúria. Tem clube aí que não está conseguindo mais comprar cafeaspirina a crédito nas farmácias, nas drogarias, porque não está pagando. Tem clube que não paga há 3 meses os seus jogadores, e só não passa de 3 meses porque aí ele perde o jogador por a chamada lei do passe. O jogador tem passe livre no fim de 3 meses de salário atrasado. Mas o estado de falência dos clubes é assustador. E não adianta que nós não vamos formar seleção forte sem ter clube forte. Clube forte em todas as divisões, em todas as categorias, começando desde lá de baixo, mas não com essa piada que nós temos aqui no Brasil de recrutar garotinhos com esse título quase de ficção, jogadores dente de leite. Quer dizer, o garotinho não tem dente e a mãe do garotinho também não tem leite. Então, nós ficamos brincando de fazer uma renovação do futebol brasileiro nessas categorias inferiores. Eu situo o futuro da seleção brasileira no clube, quer dizer, no presente do clube. Não adianta pensar que é a CBD que vai formar a seleção. Quem forma a seleção é o clube cedendo os seus melhores jogadores. E Zizinho, um dos melhores jogadores do Brasil nos anos 50. Será que ele acredita que ainda possa ser formada uma seleção de malabaristas? Não, hoje o futebol não pode ser malabarismo porque o campo foi muito reduzido com sistemas de marcação. Agora, quanto ao choque, eu também não acredito no futebol brasileiro de choque. Eu acho que o futebol brasileiro tem muito jogador habilidoso para entrar em choque. Agora, tem que ser melhor treinado para poder se entender dentro do campo, não ficar procurando o colega para passar a bola. Agora, a opinião de outro grande jogador do passado, Leônidas. Hoje, ele é Relações Públicas e comentarista. Leônidas acredita na seleção permanente e no debate entre os técnicos. Mas, e o futebol arte que Leônidas jogava? Será que esse futebol pode voltar? Voltar ao velho futebol do Brasil, não estamos aqui pensando nisso não. Sinceramente que o futebol evoluiu, e evoluiu muito, no plano tático, no plano técnico. Agora, o que precisa é não cercear o jogador dos seus recursos naturais. Isso aí não admitimos. Nós vamos partir para uma premissa muito difícil, porque esse é o futebol europeu, que é um futebol ensaiado, fora para realizar no campo. E tirando a criatividade, que é o êxito do futebol sul-americano e especificamente do futebol brasileiro. Leão, o goleiro da seleção. Em 82 ele ainda vai ter condições de jogar. E já está preocupado com a seleção e com os outros atletas que certamente vão jogar com ele. Leão diz o que deve ser feito até lá. Devemos formar, antes de mais nada, um time forte, com liberdade de ação, quando necessário, e com esquema adequado quando necessário também. Portanto, eu acho de suma importância o tempo para essa preparação. Acho também que devemos fazer um trabalho de escolha a longo prazo, não a curto prazo, e formar uma seleção permanente com jogos ininterruptos durante
todo ano. Digamos que um jogo por mês. Assim estaríamos formando a mentalidade do atleta nacional em relação à seleção brasileira. Para que não aconteça de chegar à Copa do Mundo sem conhecer o tipo de competição que vai enfrentar. Este é Osmar Santos, locutor da Rádio Globo Nacional de São Paulo. Para Osmar, o problema não está no tamanho dos jogadores. Osmar diz o que ele acha importante para o Brasil se apresentar bem na Copa de 82. Eu acho que nós devemos ter, não também um técnico permanente, sim uma comissão técnica. Os 4, 5, 8, 10 técnicos que pudessem observar esse país, que é um continente muito grande, e pudesse dialogar mensalmente, por exemplo, sobre os nossos problemas. E essa comissão técnica seria responsável pela mudança do nosso futebol ou pela definição do futebol para 82. Já pensaram Minelli, Brandão, Coutinho, Aimoré Moreira, Otto Glória, todos esses discutindo o futebol do Brasil, criando novos valores. Desde 70 estamos sem um ponta direita. Falta de diálogo e falta, inclusive, de alguma improvisação, que nós temos condição para isso. Para 82, eu acho uma necessidade a criação dessa comissão técnica para resolver problemas do futebol brasileiro. Agora uma opinião muito importante. A opinião de um escritor que é também um dos maiores cronistas esportivos do país, Nelson Rodrigues. Veja o que ele diz sobre a seleção de super-heróis. O escrete com jogadores com mais de 1,75 m. Esse é o escrete da vaca premiada. É a saúde da vaca premiada. O brasileiro foi sempre a anti-vaca premiada. O brasileiro não é forte. O brasileiro forte é um fenômeno. Quando passa na rua, todo mundo, olha ali um brasileiro forte. E, portanto, o Brasil tem que ter o maior desprezo pelo futebol europeu. E quem aqui se deslumbrar com o futebol europeu, que vá para lá. Se não tiver dinheiro para viagem, vai a nado. E pronto. E qual a receita de Nelson Rodrigues para o Brasil ser campeão em 82? É jogar como o brasileiro joga. Não é preciso mais nada. O Brasil fazendo virtuosismo, o Brasil estilista, formidável, nunca visto isso em toda a terra, desde o paraíso. 40 minutos antes do nada, já o Brasil estava capinando e a serpente besta com o Brasil, ouviu a folha de parreira, todo mundo, aí a Eva, Adão era apanhador de bola, compreendeu? Vamos acreditar no Brasil. A única novidade do século XX é o Brasil. E repito, só os cretinos fundamentais não desconfiam que o Brasil é o grande estouro, ouviu, deste século. Brasil! Este é o show de despedida de Fafá de Belém. Ela viajou para Roma e de lá, a convite de Peter Frampton, vai a Los Angeles para a pré-estreia do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que conta a história dos Beatles. Depois, Fafá volta à Europa e grava um especial para a TV italiana.
Semana passada, aqui no Fantástico, você viu os resultados de uma grande pesquisa de opinião pública que nós encomendamos ao Ibope sobre o brasileiro e a religião. E você viu um dado surpreendente. Mais de 95% dos brasileiros se disseram religiosos ou mais ou menos religiosos. Quer dizer, a imensa maioria dos brasileiros, de uma forma ou de outra, acredita em Deus. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o conceito que se tem de Deus, a verdade é que para quase todos nós ele existe. Mas por que as pessoas acreditam em Deus? Quantas só descobriram Deus num determinado momento da vida? Quantas continuam procurando? Quantas deixaram de acreditar nele? Primeiro ouça o que diz o homem comum, o homem das ruas. Você acredita em Deus? Acredito sim. Acredito em Deus que a natureza mostra que é Deus. Mas você começou a acreditar em Deus quando? Desde quando eu fiquei mais ou menos de uma certa idade de maior, que fui compreendendo o que é a coisa. Então é que comecei a acreditar em Deus. A pessoa quando é criança ele não sabe o que é Deus. Ele não entende o que é Deus, ele não sabe. Só depois que ele vai crescendo é que ele entende o que é Deus. Eu acredito em Deus por causa da natureza, a chuva, o sol, tudo isso enfim é Deus. Teve alguma coisa porque você se apegou a Deus? Não, eu acredito simplesmente como eu existo. É uma coisa natural para mim. A senhora acredita em Deus? Acredito, lógico que acredito. Mas por que a senhora acredita? Porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho que acreditar em Deus, pelo menos eu tenho alguma esperança, né? Aqui um exemplo de muita fé. A senhora acredita em Deus? Claro. Aconteceu alguma coisa que fizesse a senhora crer mais em Deus? Aconteceu. O que aconteceu? Ouça a história desta mulher. Quantas pessoas reagiriam como ela? Quantas, desesperadas, se voltariam contra Deus? Eu perdi um filho mais ou menos da sua idade. E eu já criei em Deus e passei a acreditar muito mais ainda. Mas por quê? De uma forma de conforto? Talvez sim. A senhora passou a acreditar mais em Deus a partir desse momento ou antes? Eu sempre criei em Deus, mas agora realmente eu acredito muito mais ainda. Sim, talvez seja importante acreditar em Deus, qualquer que seja a forma que se dê a ele. Não, eu acho que ele não tem forma de homem, não tem forma de bicho, não tem forma de nada. Ele é isso aqui, tudo. O conceito de um jovem, Deus é isso aqui tudo. As crianças, os velhos, uma praça, as árvores, muito mais talvez. Na pesquisa sobre religião, muita gente disse: Deus é o universo. E poucas vezes a opinião do homem comum esteve tão próxima da ciência dos grandes sábios. Porque ainda agora, o professor Robert Jastrow, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA nos Estados Unidos, escreveu um artigo no jornal New York Times sobre a grande dúvida dos astrônomos e astrofísicos em relação à origem do universo. O professor Robert Jastrow se confessa um agnóstico, um ateu. Mas ele mesmo diz: jamais poderemos saber se a mão de Deus agiu no momento da criação. Até onde alguma coisa pode ser provada pela ciência, o universo começou a existir há 20 bilhões de anos, numa grande explosão cósmica. Até esse momento, toda a matéria estava aglomerada numa massa densa, a temperaturas de muitos milhões de graus. E o mundo começou, exatamente como diz a Bíblia, no momento definido do tempo, num clarão de luz e energia. Por isso, afirma o professor Jastrow, quanto mais aceitam a teoria da grande explosão, mais os cientistas aceitam também a ideia de um agente primeiro, mais aceitam a existência de Deus. E um exemplo disso seria Einstein, para quem, no fim da vida, a existência de Deus era comprovada pelo fato de que havia uma ordem no universo, e principalmente porque o homem podia descobrir isso. Mas o que estaria o homem procurando no estudo do universo? Ouça o que diz o astrônomo Sérgio Mendes. O universo certamente deve ser uma das maneiras de se procurar Deus. Seria talvez a obra de Deus
nas suas maiores dimensões possíveis. Mas já disse alguém com muita razão que só quem procura Deus é quem na realidade já encontrou Deus. Só procura porque no fundo já encontrou. E eu confesso que eu talvez tenha realmente me dedicado ao estudo do universo, talvez procurando Deus. E então, de certa maneira, eu já o teria encontrado. Mas se pensar objetivamente nos meus próprios pensamentos, eu acho que a questão, no fundo, depende mais do coração de cada um e não da ciência que estuda. A palavra de um cientista. Deus depende mais do coração de cada pessoa do que da ciência que essa pessoa estuda. Aqui, no Instituto Butantan, em São Paulo, dezenas de outros cientistas trabalham, estudam e pesquisam a cada dia o que poderia ser uma das criações mais perfeitas, a natureza. Criação ou acaso? Lógica. Alguma coisa que se fez e sempre existiu por conta própria, por uma transformação lenta e espontânea que o homem simplesmente ainda não conseguiu comprovar. Em que teoria acreditam esses cientistas para explicar tanto equilíbrio, tanta perfeição na natureza? Ouça. Ouça com atenção. O senhor acredita em Deus? Acredito, é meu baluarte. Dizem que os cientistas são pessoas que só acreditam em coisas comprovadas. Como é que um cientista acredita em Deus? Mas o Deus a ciência nos comprova Deus a cada minuto. Você ouviu? A ciência nos comprova Deus a cada minuto. Mas como pode alguém descobrir Deus estudando animais, vacinas, doenças, remédios? De que maneira, afinal, a ciência explicaria isso? Acho que há muita coisa que a gente não consegue explicar somente dando uma explicação científica. E por isso que eu acredito em Deus. Um velho cientista, o Dr. Alphonse Richard Hodge, diretor da divisão de biologia do Instituto Butantan, diz que a ciência simplesmente não tem qualquer argumento contra a existência de Deus. E como ninguém ainda conseguiu explicar a natureza, diz ele, é certo que existe uma força superior. E uma jovem cientista, a bióloga Yara Lúcia Laporta, vai mais longe. Deus é a própria natureza. Mas talvez todos esses cientistas acreditem em Deus, simplesmente porque todos eles têm uma religião. O que diria então um cientista que não acredita na religião? Você vai ouvir um dos maiores físicos do Brasil, o professor Mário Schemberg, e vai ver a coincidência. O senhor acredita em Deus? Não, não acredito, não. Pelo menos, quer dizer, não na ideia de um Deus separado da natureza. Acredito que a única ideia de Deus que tem sentido seria a própria natureza, né? Aqui um homem que sempre acreditou em Deus, o cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ele diz que muitos médicos, pelo pragmatismo, pelo lado extremamente prático da profissão, acabam se afastando de Deus. Mas com ele acontece o contrário. É cada vez mais profunda a necessidade de proteção. É cada vez mais próxima a figura de Deus. O senhor sempre acreditou em Deus ou teve algum momento que o senhor achou assim que poderia haver uma mudança nesse seu conceito religioso? Não, eu acho que quando eu comecei como criança, nós acreditávamos de uma maneira, como toda criança acredita, com mais temor, talvez, do que com amor. Mas a proporção que nós fomos sentindo, a magnitude do que é Deus, nós fomos aprendendo a gostar dele mais de mansinho, mais de perto. Eu não vejo como uma pessoa má, eu procuro achar que nós o temos dentro de nós, e o sentido de desenvolvê-lo representa uma pesquisa eterna dentro do próprio homem. Eu creio que hoje, numa idade já muito mais madura, eu poderia talvez reencontrá-lo com mais carinho, porque o muito que a vida me ensinou fez ver a sua grandeza. Janete Claire e Dias Gomes. Um casal que tem quase tudo em comum, menos a religião. O conceito de Deus. Veja. Janete, você acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito fervorosamente em Deus. Eu fui criada na religião católica
E Deus, para mim, representa toda a esperança que o ser humano necessita para sobreviver. Em algum momento da tua vida você sentiu mais necessidade de acreditar em Deus ou não? Em todos os momentos da minha vida, eu jamais deixei de acreditar em Deus, nos bons e nos mais difíceis. Eu sempre tive bastante fé. A fé, para mim, é uma necessidade. Uma necessidade que Dias Gomes, o marido de Janete, nunca sentiu. Eu vivo sem religião. A mim não me faz falta. A outras pessoas pode ser que faça realmente, né? A minha religião nunca fez falta. Em nenhum momento da tua vida assim você sentiu necessidade de se apegar a coisas místicas? Não, nunca senti. Tive momentos maus na minha vida, tive momentos trágicos, mas sempre procurei me apegar a outras coisas, que não uma ideia de Deus. Confiança em mim mesmo, não é? Coragem, não é? Fé, enfim, esperança no futuro. Mas nunca realmente necessitei de Deus, assim como quem necessita, vamos dizer assim, de um remédio. Você não acha que vai mudar daqui para frente? Porque dizem que a idade faz com que a pessoa se aproxime mais das coisas religiosas. É que a ideia de Deus está mais ligada à ideia da morte do que à ideia da vida, na realidade. Embora Deus seja o Criador. Mas a ideia da morte realmente é que liga mais a Deus ao homem, quer dizer, a incerteza do que vai acontecer depois, né? Então essa pergunta, e se ele existir? Como é que eu vou me ver com ele depois? Isto realmente é que faz com que a velhice aproxime alguns homens de Deus. Sim, talvez a velhice aproxime os homens de Deus. Pode até não ser pelo temor de que exista mesmo um juízo final, mas pelo mistério, pela dúvida que aos poucos vai se desfazendo. Mas é o mesmo mistério, a mesma dúvida que acompanha alguns homens durante toda a vida. É a pergunta que me faço. Existe Deus? E faço essa pergunta quando vejo crianças paralíticas e cegas e mendigos morrendo de frio nas calçadas e cadáveres mutilados boiando nos rios da violência e fiéis que morrem sob os escombros das igrejas. E me pergunto, existe Deus? E se existe, o que faz? Mas nem sempre os homens se afastam de Deus, porque não conseguem responder a tantos mistérios, tantas dúvidas. Às vezes, eles simplesmente deixam de se preocupar com tudo isso. Foi assim com esse homem, o Dr. Pedro Nava, um velho médico, um escritor que se revelou numa idade em que muita gente não acredita que uma obra possa começar. Uma figura, acima de tudo, extremamente humana. Ele não crê em Deus e diz sempre, infelizmente eu não creio. Mas acha que não é a idade, não é a vivência que afasta Deus. Em mim se deu um processo inverso. Eu acreditava quando era criança, fiz primeira comunhão, ia à igreja, achava aquilo tudo muito bonito, pertencia a uma irmandade, levado automaticamente pelos meus parentes, mas depois fui perdendo esse sentimento, não por ciência. Eu não quero ter a pretensão de dizer que a ciência substitui a ideia de Deus. A concepção de Deus, como é feita pelo religioso, é uma coisa muito maior do que a ciência. A pouca ciência afasta de Deus. A muita ciência reaproxima de Deus. Palavras que o jovem seminarista Carlos Heitor Coni ouvia sempre dos padres. Ele ia ser um padre também, até que descobriu uma coisa muito importante. Com ciência ou sem ciência, o jovem seminarista simplesmente não acreditava mais em Deus. Hoje, o escritor e jornalista Carlos Heitor Coni fala de tudo isso de um modo um pouco duro, talvez, mas fala com muita sinceridade, com muita coragem. Deus, para mim, é uma coisa que acabou, como mal comparando, aliás, bem comparando, com uma conta bancária. Eu pensava que tinha saldo, tinha fundos assim, eternos, ia sacando, e um dia comecei a passar cheques sem fundo na praça. Ou seja, eu passava cheques sobre uma coisa que eu não tinha, ou seja, a fé em Deus. Evidentemente, não ia ser o estelionatário divino, espiritual. Assumi, então, a condição de viver sem Deus.
Estou vivendo bem, obrigado. Por que de repente você mudou assim? Bom, não foi de repente. Foram diversas, como eu disse a você, foi um processo que me custou bastante sofrimento, bastante indagação, e o mais parece incrível, bastante honestidade interior. Foi fruto, talvez, da única honestidade que eu fui capaz na minha vida. Foi me libertar de Deus e viver sem Ele. Agora, o difícil é saber se Deus pode viver sem mim. Muitos amigos meus, padres, até outro dia, conversando com o seu cardeal Eugênio Salles, ele ainda marcou comigo um hipotético jantar e sempre dizendo essa frase: você pode viver sem Deus, mas Deus não pode viver sem você. Deus não pode existir sem o homem. Mas e o homem? Pode mesmo viver sem Deus? Você vai ouvir o que diz sobre isso um homem que era ateu. Foi convertido, encontrou Deus e se transformou num dos maiores pensadores católicos de todo o mundo. Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Na sua opinião, o homem pode viver hoje sem religião? Pode, evidentemente. Por quê? Porque o Deus criou o homem livre e o encontro com Deus é o encontro do exercício da nossa liberdade. De modo que a liberdade, só o homem tem a liberdade de negar a Deus. Porque todos os seres animais, os seres vegetais, todos eles não discutem a presença de Deus porque estão dentro da imanência divina. Só o homem tem a dignidade de poder negar a Deus e, portanto, a grandeza de ser aquele que, podendo negar, o afirma. Você pode até não concordar com isso, mas ouça de novo, vale a pena. Deus criou o homem livre, livre até mesmo para duvidar da existência dele. Mas mesmo sendo o único que pode negar Deus, o homem continua sendo a maior comprovação de que Deus existe. Os paulistas inauguraram esta semana um cebolão de 18 quilômetros de comprimento. Por aí vocês calculam o tamanho da salada. O cebolão é um conjunto de viadutos e foi construído em cima do Rio Pinheiros, o único rio do mundo que anda para trás. Aliás, eu nem sei para que tanto viaduto, porque o Rio Pinheiros é tão poluído que dá para atravessar a pé. Mas uma coisa é certa, paulista quando faz para valer. Buraco, por exemplo. Buraco. Tem um buraco no bairro de Pinheiros que é o maior buraco do mundo. Ele é tão fundo que o metrô vai passar por cima. Não, havia plano de tapar o buraco, mas agora não dá mais. O buraco já está com 250 mil habitantes. E continua chegando mais gente. Mais gente vai chegando a São Paulo. Olha, menino do interior de São Paulo nasce numa fazenda, estuda numa cidade perto e daí vai para São Paulo fazer faculdade. Se forma, trabalha feito um louco, fica rico, compra uma fazenda e se muda para o interior. Paulista é gozador, E demais, você passa pela rua, olha, está escrito Teatro de Arena. Entra, só dá MDB. Paulista, quando vai à praia, ele vai à praia mesmo. Você olha no Guarujá, as barracas têm 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira, bar, 4 empregadas, cachorro, passarinho. Tem gente que até leva calção. Mas na hora de comer, para comer, paulista leva a sério. Paulista come bem, adora comer bem. No Nordeste, há muitos restaurantes com aquários onde você escolhe vivo o peixe que quer comer. Em São Paulo, não, você escolhe o boi. E rodízio de pizza. Já ouviram falar? Rodízio de pizza? Você entra e eles vão servindo. São 82 variedades de pizzas. E você come quanto quiser. Na saída, sobe na balança, paga o que engordou. O que eu mais admiro no paulista é a sua vitalidade. A vitalidade paulista é incrível. Paulista nunca deixa para amanhã o que pode fazer hoje, porque ele já fez ontem. E o negócio é produzir. Descobriram, por exemplo, que deixando a luz do galinheiro acesa, as galinhas botam 2 ovos por dia. É uma boa, claro. Só que os galos estão de olheiras, esgotamento nervoso.
Agora Speed virou coisa nossa. A cantora Sônia Santos conseguiu uma coisa muito difícil. Uma música de Jorge Ben feita especialmente para ela. Uma canção que fala de um crioulo chamado Speed. Descobriram que você é um rapaz direito, Speed. Speed. Aonde é que você vai, Speed? Speed, 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 Speed. Aonde é que você vai, Speed? Eles estão te esperando. Eles estão te olhando, eles querem te ver feliz, Speed. Vista seu terno novo, passa um pente no cabelo, põe um cravo na lapela, tome uma cerveja gelada, tome um táxi na esquina, e vem Deus pé na tábua, pois na igreja, Speed, todos estão a te esperar. É só você dizer que sim, e aquela noiva pura, linda, inocente vai ser sua para sempre, Speed. Speed. Aonde é que você vai, Speed? Speed, 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 Speed. Aonde é que você vai, Speed? Pois descobriram que você é um rapaz direito, Speed. Speed. Aonde é que você vai, Speed? Speed, 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 Speed. Aonde é que você vai, Speed? Eles estão te esperando. Te olhando, eles querem te ver feliz, Speed. Vista seu terno novo, passa um pente no cabelo, põe um cravo na lapela, tome uma cerveja gelada, tome um táxi na esquina, e vem Deus e pé na tábua, pois na igreja, Speed, todos estão a te esperar. Você dizer que sim, e aquela noiva pura, linda, inocente vai ser sua para sempre, Speed. Cachorro emplacado parece piada, mas isso pode virar lei em todo o Brasil. Uma lei que, além de placas, prevê que o dono do cachorro tenha de pagar uma taxa. Prevê também a proibição de cachorro passear em lugares não autorizados e a construção de sanitários especiais para cachorros nos edifícios. A ideia do administrador regional de Copacabana, que vai enviar um anteprojeto ao prefeito do Rio e à Câmara Federal. Ele pretende também tornar obrigatório o uso de coleiras. Coleira deve ser obrigatória porque nesta coleira
irá uma plaqueta com a identificação do animal, com a data em que ele foi vacinado, com o nome e com o telefone do seu proprietário. Isso é bom até para o proprietário e muito melhor para o cachorro, porque esse cão será identificado a todo momento. Uma mordida de um cachorro, sobre qualquer criança, é verificado se ele está dentro do prazo de vacinação, mesmo se o dono não estiver presente. A ideia da identificação até que é boa. Principalmente porque só em Copacabana existem cerca de 40 mil cachorros. E na cidade do Rio, eles chegam a mais de 300 mil. Mas e a taxa que vai ser obrigatória para quem quiser criar cachorro? Nós ouvimos algumas pessoas que criam cachorros. Veja o que elas dizem e como reclamam. Na cidade já tem tanto imposto aí, só por você ter um cachorro tem que se pagar taxa. Eu acho isso um absurdo, né? Será que essa taxa vai mesmo para a questão dos cachorros, proteção dos animais? Para onde vai essa taxa? Ah, sim, a taxa vai ser doada a orfanatos. Como é que a gente pode saber se essa taxa vai para as crianças pobres? Tem muitas coisas que dizem que vai para as crianças pobres e não vai, né? Poxa, até para ter cachorro você vai precisar pagar uma taxa? Pera lá, né? Eu não vou nem fazer comentário. E você? O que acha disso? Cachorro emplacado, taxa de cachorro, sanitários especiais para cachorro nos edifícios. Isso é bom? Aliás, já estão brincando com a novidade. E já inventaram até um departamento especial para cuidar do trânsito de cachorros. O Cão-Tran. Isso mesmo. Se existem os Detrans, Contrans, agora seria a vez do Cão-Tran. É sinal de que os cachorros estão começando a levar vida de gente. Ela, uma bailarina que virou atriz. Ele, um bailarino que está se lançando como cantor. Heloísa Millet e Ronaldo Rezedá. A vida que eu imaginei
Um sujeito que está tremendo de frio porque não tem dinheiro para comprar agasalho é um tremendo barato? É, porque tem gente que entende mal as coisas e não existe nada pior do que o mal-entendido. É preciso explicar as coisas certinhas. Explicar, por exemplo, a certas mocinhas que o ditado certo é cria fama e deita na cama, não é o contrário. Não é porque você vai à boate e paga couvert artístico que tem o direito de exigir a artista do show num pratinho. Então, nada de mal-entendidos. É preciso que fique bem claro que um balanço de uma empresa, embora tenha um ativo e um passivo, é coisa da maior seriedade. Não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. Veja, hotéis de alta rotatividade não são hotéis que têm roda gigante, não. É outra jogada. Não se pode levar tudo ao pé da letra, senão você não ia entender o que é um frango assado, porque frango assado é uma coisa sem pé e sem cabeça. A minha empregada acorda às 2h da tarde. Culpado quem é? Sou eu. Coloquei anúncio pedindo empregada que dormisse no emprego. Aliás, é preciso ter um certo cuidado com anúncios para não haver entendidos errados, mal-entendidos. Eu sei da história do sujeito que toda semana ia ao balcão de classificados do jornal e botava sempre o mesmo anúncio. Precisa-se de moça para cozinhar. No fim de 3 meses foram investigar, o cara era canibal. Por não prestar atenção nas coisas, eu mesmo uma vez já comprei um barranco. Barranco? Porque me venderam um terreno. Quando eu fui lá para ver, era um precipício, mas um abismo. Eu reclamei do vendedor. Ele falou, não, senhor, não. Tá aqui, tá escrito aqui na escritura, pode ver. Aqui. Aí começou a medir. Mediu 15 metros de frente por 100 de fundos. Olha... Ontem mesmo eu evitei um equívoco. Eu encontrei o Freitas no aeroporto, todo afobado. Tô indo para Belém, Chico. Essa eu não perco de jeito nenhum. Eu perguntei o que você vai fazer lá em Belém. Ele falou, aqui. Vão descerrar o busto da Fafá de Belém. Aí eu expliquei, ô Freitas, o busto para ser descerrado é uma estátua. É uma estátua. Ele falou, estátua? Haja mármore. Mas jornal é bom para você ficar por dentro. Jornal eu leio inteiro. Essa semana, por exemplo, eu achei numa pontinha de jornal, assim, oração poderosa ao menino Jesus de Praga. Mandava publicar por uma graça alcançada. Assinado Paulo Maluf. Se a história estivesse escrita nos jornais, hoje a gente saberia, por exemplo, que a calmaria que Cabral enfrentou no mar era resultado da campanha de racionalização do combustível da caravela. Porque a verdadeira missão de Cabral era assinar um contrato de risco para a exploração do pau-brasil. E que Cabral só voltou uma vez ao Brasil depois da descoberta, porque não tinha os 16 mil do depósito. O jornal se preocupa com tudo. Agora mesmo eu estou vendo os jornais preocupados com a separação do Pelé. Eu não me preocupo. Se eu conheço bem o crioulo, ele ainda volta umas 4 vezes e se despede outras 4. Esta semana, o Brasil só teve um assunto, o bebê de proveta. E realmente, um óvulo fecundado num laboratório que pode ser implantado de novo na mãe pode ser uma boa. O que me deixou profundamente grilado foi a possibilidade desse óvulo ser numa terceira pessoa, sabe, parente ou não da mãe. Então, como irá reagir um garoto quando sua mãe o chamar para um canto e explicar? É simples, você é filho da mamãe, do papai, do doutor e da tia. Fica parecendo parceria de samba-enredo, nunca menos de 3, né? E o meu grilo tem toda a razão de ser, porque a partir de agora, rico não vai mais ter filho. É só arranjar alguém disposto a tê-los e pronto. Está criado o bebê prêt-à-porter. E inventado a mulher alojamento, a mulher hospedaria. O meu grilo virou pânico quando na terça-feira eu encontrei com a Zambuja. Ele estava eufórico. Chico, o bebê de laboratório é uma boa. Já estou arregimentando as voluntárias para atender as encomendas. Que nome você prefere para a firma? Bebê Center ou talvez a Incubadora Elegante?
Cara, vocês já pensaram nessa cena? Um casal chega para uma mulher e o marido diz: nós estamos querendo mais um bebê, você está livre para março? Não se preocupe, nós fornecemos o óvulo fecundado. Aí a mulher pergunta: e daí? E o marido: daí você desenvolve. Não é uma loucura? A madame no telefone: olha, Jandira, eu estou indo para Paris, mas qualquer coisa você me avisa, porque quando meu filho nascer eu quero estar por perto. Ou então, outro telefonema aflito: ah, doutor, se manda para o hospital porque eu estou sentindo as dores. Agora, há algumas perguntas que eu quero fazer sobre esse problema. Como vai se chamar a mulher que vai enfrentar a gravidez para outra? Mãe step? Mãe assistente? Coautora? E nas certidões de nascimento, como é que vai constar? Além dos nomes do pai e da mãe do garoto, o mínimo que se espera é que tenha lá escrito participação especial de fulana de tal. Não, e tem mais perguntas. Se vierem gêmeos, o casal paga dobrado? Neném de 7 meses tem desconto? Em caso de desistência, aceitam devolução? Sabe, quanto mais eu penso nesse assunto, mais assustado eu fico. Porque visualizem esse diálogo. Puxa, Juvenal, você melhorou de vida? É, minha mulher está me ajudando. Ajudando? É, está fazendo bebê para fora. E pelos meus cálculos, depois de 5 bebês para os outros, nós vamos poder ter o nosso, né? Feito em casa, o marido vai dizer. É uma loucura total, é absoluta loucura. Coisas terríveis vão acontecer. Você vai abrir o jornal e é capaz de ler lá nos classificados: aluga-se barriga para a temporada, dá-se referências. Aí não brinca não, o caso é tão sério que o parlamento inglês está discutindo os aspectos legais do problema. O que para o Azambuja é o de menos. O inglês está atrasado, Chico. Nós já temos desde o século passado a lei do ventre livre. Mas enfim, o bebê de proveta daí. Levou tantos anos de pesquisa que a gente pode dizer que esse bebê, sim, esse custou os tubos. Eu, particularmente, eu juro, mas eu juro mesmo, que eu não esperava viver nesse tempo em que as pessoas pudessem ter filho, até filho, indireto. La 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 la.